Bom dia, irmãos. Você que está aqui no templo, você que está também nos acompanhando pela internet, que Deus te abençoe muito. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 1. E você que está aqui no templo, se puder, coloque-se em pé para essa leitura. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. 2 aos Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra aberta e lida, que a Tua palavra encontre corações abertos para atentarem para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar e de nos instruir. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar? Nossa abundante consolação é o título da mensagem dessa manhã. Deus nunca é pego de surpresa. Um Deus que desde o início, desde o princípio, anuncia o fim, como nos diz Isaías capítulo 46, versículo 10, não pode ser pego de surpresa. Nós, em alguns momentos, e não é por falta de aviso, porque a Bíblia nos instrui, nós, em alguns momentos, sim, somos surpreendidos com acontecimentos que consideramos como tribulações, como aflições, como angústias. E a palavra a tribulação, ou a palavra utilizada, que traduz-se por tribulação, aparece muitas vezes na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, aparece pelo menos 7 vezes. Então é uma palavra que acontece, é abundante na Bíblia, e também acontece muito na vida daqueles que temem a Deus. Por outro lado, se a palavra tribulação aparece muitas vezes na palavra do Senhor, a palavra consolação, ou palavra semelhante a essas, que dizem respeito ao consolo de Deus sobre o seu povo e na vida daqueles que o temem, também é abundante. E o que é maravilhoso saber é que Deus, conhecedor do fim desde o princípio, aliás, aquele que anuncia o fim desde o princípio, já tem nos anunciado em sua palavra que as tribulações terão fim, mas o consolo permanecerá. Em Apocalipse, no final daquele livro, lá no capítulo 21, versículo 4, a Bíblia nos diz que Deus enxugará dos olhos do seu povo toda a lágrima. E saber disso, para nós, já é uma forma de consolo da parte de Deus para conosco. Mas enquanto esse tempo não vem, nós vamos viver tribulações, nós vamos viver aflições. Isso fará parte da nossa vida. Tribulação implica dificuldade, implica lutas, implica aflições. Boa parte das tribulações que temos enfrentado não são, ou não é por causa do amor ao Evangelho. Quando na palavra de Deus a tribulação é mencionada, as lutas são mencionadas, a maioria das vezes é relacionado ao amor que os servos de Deus tinham pelo Evangelho. Paulo mesmo, quando fala das suas tribulações, era por causa do Evangelho. Ele foi preso, foi perseguido, foi açoitado por amor ao Evangelho. Mas eu creio que as aflições que enfrentamos, mesmo que não sejam por causa de perseguições a nós, por amor ao Evangelho,
não são desprezadas por Deus, principalmente quando elas têm o potencial de quebrantar o nosso coração, já que a Bíblia nos diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, versículo 17. Como eu disse, as maiores tribulações que Paulo sofreu foram por causa do Evangelho. Mas se ele enfrentou duras tribulações, ele também experimentou doces consolações de Jesus Cristo. E se as tribulações são abundantes na vida do povo de Deus, e se têm sido abundantes na sua vida, abundantes também são as consolações de Cristo para conosco. Foi muito difícil quando nós tivemos que parar mais uma vez aos cultos presenciais. Mas poder voltar foi um consolo para nós. Foi muito difícil voltar e saber que algumas pessoas não voltaram conosco, mas tem sido um consolo saber que estão com Cristo e que em breve nós os veremos novamente. Então, se as tribulações são abundantes, abundantes também em nossas vidas são as consolações em Cristo. Em Cristo, nossa consolação é abundante. Por quê? Em primeiro lugar, porque nas tribulações, a autoridade de Deus é manifestada e confirmada. Nas tribulações fica claro que Deus tem a autoridade, tem o controle sobre tudo. Nós temos ouvido muito isso durante a pandemia. Nosso pastor tem mencionado constantemente: Deus está no controle. Deus tem o poder sobre todas as coisas, e não vem nada sobre o povo de Deus se Deus não autorizar. Não vem nenhuma tribulação sobre o povo de Deus se Deus não permitir. E um Deus que anuncia ao seu povo, prepara o seu povo e permite que seu povo passe por tribulação, é também aquele que anuncia o fim da tribulação. E porque Ele tem toda a autoridade sobre tudo, sobre todos os problemas, sobre todo o universo. Nós erramos quando achamos que Deus tem obrigação de tirar das nossas vidas as tribulações, as lutas, ou de nos tirar do meio das lutas, das situações que nos conduzem ou que nos levam à tribulação, ou nos trazem tribulação. Em vez de nos tirar da adversidade, ou nos tirar a adversidade, Deus está muito mais interessado em nos conduzir em meio às adversidades. Ele está muito mais interessado em nos guiar no meio da tribulação, usando-a inclusive para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para produzir algo de bom em nós, para que haja abundância até mesmo do fruto do Espírito em nós. As tribulações podem vir de várias maneiras, em muitas áreas, mas acima de todas está o Senhor. Acima de todas está o nosso Deus. E só de saber isso, só de saber disso, já é para nós um consolo. Porém, não para por aí. Olhando para o texto, nós vamos ver que o consolo de Deus é ativo. Ele mesmo é quem age nos consolando. É Ele mesmo quem toca, é Ele mesmo quem dá a paz, é Ele mesmo quem usa a sua palavra para nos trazer consolo. Além disso, o consolo de Deus é extensivo. O consolo de Deus não é limitado. Deus não oferece ao seu povo um cobertor curto, não deixa nossos pés do lado de fora. O seu consolo alcança toda a tribulação. E além disso, o consolo de Deus é objetivo. Nós somos alcançados pelas consolações do Senhor para alcançarmos outras pessoas. Nós somos tocados por Deus, restaurados por Deus, curados por Deus, para sermos instrumentos de Deus, para também que outras pessoas sejam alcançados
pelas mesmas consolações, restauração, cura que vem da parte do Senhor. Por isso é preciso compartilhar essa graça que nos alcançou. É preciso falar do amor que nos transformou. É preciso compartilhar o link, as mensagens, mandar versículos, porque se fez bem a você, fará bem a outras pessoas também. Quantas pessoas passaram a acompanhar as transmissões e conheceram a igreja depois que alguém compartilhou o link? Olha, eu ouvi essa mensagem que o pastor pregou, e ouça você também, fez bem para mim, vai fazer bem a você. E as pessoas ouviram, foram tocadas e continuam ouvindo, continuam assistindo, querem conhecer mais a palavra de Deus, querem conhecer mais a igreja. Tudo isso porque alguém foi tocado e se deixou ser instrumento nas mãos do Senhor, para que outras pessoas também fossem consoladas. Então, se alguém te consolou com uma mensagem vinda de Deus, é porque ela antes foi consolada pelo Senhor. Deus não só consola os seus filhos, mas também os torna consoladores. Quem nos dera fôssemos ou tivéssemos mais Barnabés entre nós. Barnabé, num momento muito difícil para a igreja, e muito difícil para Saulo após a perseguição, após a sua conversão, ele se dispôs a amparar e a apresentar Saulo aos demais crentes, aos líderes da igreja da época. E quando ele conheceu a igreja de Antioquia, ele se dispôs a buscar Saulo e trazer a Antioquia. E ali em Antioquia serviram juntos ao Senhor Jesus, de modo que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Barnabé era um amparador de pessoas, ele era um consolador, um homem cheio de fé, de temor a Deus e cheio do Espírito Santo. Isso não passou despercebido aos olhos dos apóstolos, tanto que passou a chamar o homem chamado José, natural de Chipre, de Barnabé, filho das consolações. Deus é quem tem autoridade sobre as nossas vidas e está acima das nossas lutas, e isso faz com que as consolações de Cristo em nossas vidas seja abundante. Mas, em segundo lugar, em Cristo nossa consolação é abundante também, porque nas tribulações o nosso relacionamento com Deus é intensificado, é fortalecido, e não somente fortalecido, mas nós nos tornamos mais íntimos do nosso Deus. Num certo sentido, a cada dia o nosso relacionamento com Deus é testado. E todas as pessoas passam por alegrias e por tristezas, por adversidades, por tribulações, mas tanto uma como outra são oportunidades que Deus nos permite para provar a nossa confiança em Deus e experimentar suas consolações. As tribulações também são maneiras de nossa fé serem provadas, ser aperfeiçoada, ser purificada, como nos diz Pedro na primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Como também as provações podem nos ajudar a conhecer melhor o nosso coração, quem realmente somos, e experimentarmos a graça de Deus. A oração do salmista, no Salmo 139, 23 e 24, foi: Deus, prova o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a aprovação vinda da parte de Deus nos ajuda a examinar de forma profunda o que é que de fato há em nosso coração. E Deus, ao revelar o nosso coração, a verdade que há em nosso coração, através da aprovação, através de tribulações, Ele quer muito mais nos atrair para si e nos conduzir pelo caminho eterno em meio à tribulação.
nos momentos de tribulação, nós também adquirimos uma consciência mais aguçada, mais aperfeiçoada, sobre a qualidade dos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, os porquês de sermos, de agirmos como agimos, ou de pensar como pensamos. Mas também, em momentos de tribulações, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. É no momento de dor, de aflição, de perseguição, de perda, que nós mais buscamos ao Senhor, e que mais percebemos a abundância da consolação, ou das consolações do Senhor em nossas vidas. Há um hino antigo que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, na tribulação, na luta, nas aflições, os nossos relacionamentos com Deus, o nosso relacionamento com Deus é aperfeiçoado, é intensificado. Isso para quem de fato se sensibiliza diante de suas lutas e a ouvir a voz do Senhor. Mas por último, nas tribulações, os que confiam no Senhor vivenciarão o poder da sua graça. Nessa mesma carta de Paulo, no capítulo 12, ele falou a respeito de um espinho. E ontem li uma frase que me abençoou muito: Deus jamais desperdiça nossas feridas. Não que Deus seja o causador das nossas feridas, mas as nossas feridas são oportunidades para que Jesus aperfeiçoe em nós o seu poder, manifestando a sua graça. Paulo tinha um espinho na carne. Nós não temos detalhes de o que era esse espinho, mas o que a Bíblia diz, o que Paulo escreveu, é que era um mensageiro de Satanás, e que, como todo espinho, trazia aflição, trazia dor, trazia angústia. Então Deus não quis nos revelar por sua palavra qual era esse espinho, mas você sabe quais são os seus espinhos: aquilo que traz dor, aquilo que traz aflição e aquilo que te põe de joelhos, se submetendo a Deus, buscando consolo, ajuda. Então Deus não quis nos revelar qual era aquele espinho na vida de Paulo, mas o que Deus revelou a Paulo, Ele nos manifesta, é que a graça de Jesus na vida de Paulo era suficiente, e que em nossas vidas, a graça de Jesus é suficiente. É tudo o que nós precisamos, e é tudo que nós precisamos saber. Paulo, quando ele falou a respeito daquele espinho, ele estava compartilhando, testemunhando a respeito de algo extraordinário que ele viu, que ele experimentou. Foi levado ao terceiro céu, algo extraordinário. E ele viu coisas inefáveis, que humanamente seria impossível traduzir, descrever, e que ao homem não é lícito dizer ou saber. Então ele viu coisas extraordinárias, mas aquele espinho que trazia ferida, que trazia dor, ajudou Paulo a não se esquecer de que, apesar daquilo extraordinário que ele tinha visto ou vivido, ele continuava sendo homem. O espinho fazia Paulo se lembrar que ele continuava sendo pó. Mas o espinho foi também uma oportunidade dele provar a graça de Jesus na sua vida. E isso pode ensinar pelo menos 3 coisas a nós, pensando sobre Paulo. Primeiro, apesar de ter visto e ouvido coisas extraordinárias, ele ainda era um homem limitado, era um homem sujeito a feridas, mas ele viu que Deus não desperdiçou as feridas que ele estava enfrentando, suportando. Também ele aprendeu que aquele espinho que vivia também estava sob o domínio, sobre o poder de Jesus, e bastaria uma palavra do Senhor para aquela agonia acabar. Mas ao invés do Senhor acabar com aquela dor momentânea que Paulo vivia, o Senhor revelou uma terceira coisa a Paulo, que a graça de Jesus era mais do que suficiente, era tudo o que ele precisava.
Então a sua fraqueza, a minha fraqueza, as nossas tribulações são oportunidades que Deus usa para mostrar que a graça dele é o que precisamos. Que é na nossa fraqueza que o seu poder é aperfeiçoado. Não que Deus está aperfeiçoando, melhorando o seu poder, não é isso, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas é que nas nossas fraquezas Deus manifesta uma face do seu poder que nós ainda não conhecíamos. Deus mostra algo novo para nós nas nossas fraquezas a respeito do seu poder. Deus cumpre o seu propósito através das nossas fraquezas. E aquela palavra foi um consolo para o apóstolo, e que esta palavra seja para nós também um consolo, porque a graça de Jesus é tudo o que nós precisamos. Não importa o que aconteça pelo caminho, mas o importante é saber que podemos lidar com isso, se contarmos com a ajuda de Deus, se estivermos debaixo da graça de Jesus. Talvez você que está aqui nessa manhã, ou nos acompanhando pela internet, está precisando de consolo de Deus, e Ele é consolador. Ele pode tocar no seu coração, dar paz, enxugar as lágrimas. Mas talvez você seja alguém que tenha sido ou está sendo consolado por Deus, e você pode orar, pedindo: Senhor, assim como o Senhor me consolou, me use para consolar aqueles que precisam também das consolações que me alcançaram. Deus não desperdiça nossas lutas, nossas tribulações, e Deus não te desperdiça. Ele te salva, Ele te cura, Ele te usa, para que mais pessoas, através de você, seja alcançado, ou seja atraído para Ele, para que também provem deste amor, que excede todo o entendimento, de uma paz que a gente não consegue explicar, mas que quem vive sabe que é algo que excede também todo o entendimento. Que Deus te abençoe, e que essa palavra seja a resposta de Deus a você. Amém.